Olá pessoal, aqui é Yara e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como turbinar o seu inglês. Na verdade, eu vou falar para você como eu fiz para turbinar o meu inglês, se funcionou comigo, se funciona com os meus alunos, com certeza vai funcionar com você. E como é que eu fiz para turbinar o meu inglês? Bom, se você não sabe como eu aprendi inglês, eu vou deixar aqui embaixo um link e você vai aqui na descrição do vídeo ver como foi que eu aprendi inglês. E depois de eu ter aprendido, agora eu precisava turbinar, porque eu não tinha quantidade suficiente de vocabulário e eu também não tinha muita prática com o inglês. E eu vou falar para você as 4 coisas que eu fiz para turbinar o meu inglês. A primeira coisa é ler muito. Eu lia bastante, mas eu não lia just for fun. Eu não lia só para me divertir. Eu lia para aprender inglês. Então, aquela teoria que existe de você ler e se você não entender tudo, não tem problema, ela não se aplica à leitura para estudos. Ela se aplica quando você está querendo aprender alguma coisa, você está querendo ler algum artigo e aí você ignora as palavras que você não conhece. Para estudar, para turbinar inglês, não. Cada palavra é importante. Então, o que é que você faz? O que é que eu fazia? Eu lia e a cada palavra que eu me deparava, eu parava para pesquisar o que é que ela significava. Primeiro eu tentava entender ela, algumas palavras dá pra gente entender pelo contexto, mas ainda que eu entendesse pelo contexto, eu ia lá no dicionário, eu pesquisava, mas eu não fazia lista de palavras, porque definitivamente lista de palavra não funciona. Você vai ter, depois de algum tempo de estudo, você vai ter uma lista lá de 100 palavras e aí você vai perceber que no final você não lembra de metade das palavras. Segunda coisa que eu fazia muito, quando eu me deparava com uma palavra nova, eu sempre procurava saber a aplicação dela no contexto e mais do que isso, eu começava a praticar associação. Então o que é que eu fazia? Se eu me deparasse com a expressão, sei lá, get rid of, primeiro eu tentava deduzir ela do contexto, eu ia lá no dicionário procurar e aí eu começava a fazer associações. De que forma? Eu tentava encaixar aquela palavra numa frase, eu montava várias frases para estimular o meu cérebro já a pensar, a ver como era que eu fazia para utilizar aquela palavra, aquela expressão, enfim. Eu associava, eu colocava ela dentro de uma frase, dentro de um contexto. Eu sugiro a você, não aprenda palavras isoladas, aprenda elas num contexto, aprenda elas dentro de uma frase. Terceira coisa que eu fazia, eu ouvia muito, eu ouvia bastante. Na época que eu aprendi inglês, eu ouvia mais música e apesar de eu não aconselhar que você ouça música, porque música tem uma série de coisas que depois eu vou explicar por que não é legal aprender inglês com música, mas é sim muito válido aprender vocabulário com música. Eu ouvia muito para poder memorizar. Isso me ajudava a stick to my mind, a fixar coisa na minha mente. Então, audiobook, como eu já falei, podcast, ou se você quiser assistir filme, isso ajuda muito. Ouvir ajuda muito a turbinar o inglês, porque isso desenvolve o seu listening. E a quarta coisa que eu fazia, eu era super cara de pau. Eu não desperdiçava uma oportunidade. Eu aconselho você a não desperdiçar uma oportunidade. Falou, tem gringo na área? Lá estava eu tentando falar com ele, tentando me virar, falando errado. Porque, afinal de contas, qual o problema de falar errado? Aí tem gente que fala, mas eu não falo porque eu tenho medo de falar errado. Não tem problema, você está praticando um idioma que você ainda não conhece. Ninguém vai te condenar por isso se você falar errado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das 4 coisas que eu fiz para turbinar o meu inglês. Turbinou tanto que eu aprendi inglês. Meu inglês ficou super fluente em 1 ano e meio, contando da época que eu aprendi para a época que eu consegui o meu primeiro emprego já falando inglês fluente. Foi 1 ano e meio, um tempo quase recorde para quem estudou praticamente sozinha. E se eu conseguir, você também consegue turbinar o seu inglês. Se você gostou, você deixa o seu like aqui embaixo, você deixa o seu comentário se você tiver uma dúvida. Se inscreve no canal que eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. See you next time. Bye bye.